agora é a sua saúde. A gente quer você vivendo mais e melhor, assim, por muito tempo, com muita vitalidade. É por isso que hoje o Dr. Carlos Alberto Ruiz está aqui com a gente. Ele é mastologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Ele até trouxe uma mama, né, Dr. Carlos, aqui pra gente. Ó, o Dr. Carlos hoje vai mostrar pra gente como é que a gente faz o autoexame para detectar possíveis nódulos no seio. E mais, né? Orientar de uma maneira bem ampla sobre como é que a gente faz para ter cada vez menos casos desse câncer, que é o que ainda mais mata mulheres, né, doutor? Sem dúvida, querida. É uma informação importante para todos que estão nos assistindo, porque, na verdade, são 60 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil, 15 mil mortes, né? Ou seja, a mortalidade é muito grande. Mesmo a gente falando tanto sobre esse assunto? Mesmo falando tanto, né? E é por isso que um programa como esse faz diferença, né? Eu trouxe a mama hoje para a gente falar um pouco da palpação. Mostre, doutor, o que a gente precisa cuidar aí? Então, assim, mas um dado importante. Eu só começo a palpar o nódulo mamário a partir de 1,5, 2 centímetros. E para a gente ter uma ideia, o câncer de mama, para atingir esse tamanho, demora em média de 8 a 10 anos. Percebe? Então, quando eu palpo... Já está tarde quando você percebe. Na verdade, assim, ainda com alto poder de curabilidade, 90% a 95%. Mas o que a gente busca é o diagnóstico antes da palpabilidade. Por isso que a mamografia é importante. Por isso que a sociedade hoje não faz, na verdade, propaganda do autoexame. Mas o autoexame é importante para você se conhecer. Porque não tem ninguém melhor do que você para conhecer a sua mama e se aperceber precocemente de algum tipo de alteração. Isso faz toda a diferença. Algo errado. Muito bem, doutor. Vamos começar por essa mama que o senhor trouxe aí. Eu vi que ela é dividida em quadrantes, né? Exato. O que a gente tem que observar nessa hora do autoexame? Sempre que a gente faz o autoexame, né? Então, durante o banho, né? Você passando o sabonete, você desliza inicialmente a sua mão sobre a mama em movimentos rotatórios. Circulares, assim como o senhor está fazendo? Tanto o rotatório é o melhor deles, mas se quiser deslizar de cima para baixo, de baixo para cima, cada um tem a sua metodologia. E você, depois de deslizar sentindo ou não algo, você começa a uma compressão seletiva em toda a mama, né? Tentando, na verdade, comprimir contra o gradeado costal. Você não palpa a mama como se fosse um sanduíche. Você palpa contra o gradeado costal. Você tem que ter o anteparo sólido para se aperceber melhor das alterações como um todo. É mais empurrando do que apertando? Sem dúvida. É contra o gradeado costal, contra as costelas em si, né? E no final você faz, apertando a mama da base em direção à papila, você faz uma discreta expressão para ver se sai algum líquido pela papila mamária, né? Porque muitas vezes o líquido, seja ele cristalino ou sanguinolento, pode ser um primeiro sinal de uma possibilidade de alteração importante a ser pesquisada. Eu posso fazer uma pergunta? É o seguinte, porque a gente sabe que a mulherada hoje, muita gente, né, usa silicone, né? Sim. Tem alguma manha que o senhor, para quem tem silicone, por exemplo, existe algum detalhe que talvez não dificulta o exame? Muda. Tem gente que fala que o silicone esconde, né, o nódulo. Perfeito. Existe um medo em relação a isso também. Então, vamos desmistificar. É mito. Tá? O silicone, na verdade, pode ser colocado e a gente continua com a mesma metodologia de palpação. O problema, muitas vezes, é que a pessoa tem uma mama 42 e quer colocar um silicone para a mama ficar 50. Então, o que acontece? Essa distensão dificulta qualquer coisa. Dificulta o exame clínico, dificulta a mamografia para a detecção precoce como um todo, né? Então, desde que você tenha, na verdade, a colocação de algo que seja proporcional, não muda em absolutamente, não aumenta o risco de câncer de mama, nada disso é real. E o autoexame funciona do mesmo modo? Do mesmo modo. Doutor, vem pra cá, vamos mostrar aqui, a gente preparou umas telas pra gente entender na prática aqui, ajudar quem tá em casa a fazer o autoexame, né? Então vamos, pode até encostar a sua mama amiga aí, vamos usar essa referência agora pra gente, do básico, né? Em que posição eu devo estar? O senhor sugeriu no banho? Exato. Então, no banho, ou então aqui, antes de você entrar no banho, de frente para o espelho, você observa a sua mama. Atrás do quê? Uma vermelhidão, uma retração, um abaulamento, ou seja, em algum
lugar está diferente, que te chama a atenção. Quando você faz isso com constância, você vai observar essa alteração, né? Então, o que a gente sugere? Depois da menstruação, uma vez por mês, você realizar esse exame. Por que depois da menstruação? Porque a mama, ela fica menos densa, menos edemaciada. Então, você consegue... Tá menos inchadinha. Claro, e você consegue identificar melhor essas alterações. E ali a gente vê nos desenhos algumas posições, claro, né? Porque assim, a mama repousa sobre o músculo peitoral, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem nódulos aderidos ao peitoral, ou quando você faz, na verdade, a retração do peitoral, você destaca alguns nódulos que, de repente, você não estava percebendo. Então, a gente, com a mão na cintura, apertando a cintura, contra o espelho, a gente observa se tem alguma alteração. E depois eleva esse membro, né? Uma coisa importante é, durante a sua palpação mamária, também não esquecer da axila, né? Porque muitos nódulos, né, às vezes, não aparecem na mama, mas podem aparecer inicialmente na axila. Essa foi a minha descoberta mais recente. Eu fazia autoexame desde os 15 anos, mas descobri o ano passado que a axila também tem que entrar no autoexame. Mesma assim, lógica. Claro, é a mesma lógica contra o gradeado costal, mas é mais difícil, né? E assim, existe uma série de alterações, e aqui um dado fundamental. A maior parte das coisas que eu palpo na mama são benignas. Ou seja, se eu palpei alguma coisa, em 80% das vezes é benigno, não é maligno. Os nódulos que a gente palpa, a maioria são benignos, quer seja em nível mamário, quer seja em nível axilar. Então, não é para se alarmar. Ok, achei, vou procurar um serviço de saúde, vou procurar uma UBS para eu ter mais informação a respeito disso. E a chance de cura quando o diagnóstico é precoce é gigantesca, né, doutor? 90%, 95%. O câncer de mama não é uma sentença de morte, é uma oportunidade de vida. Ou seja, vamos aproveitar isso e nos conhecer melhor. Perfeito. Então, aqui são as 3 posições para a gente observar se tem algo de diferente. Isso. E no autoexame, exatamente como o senhor sugeriu, no banho. E aqui a gente tem uma imagenzinha de que tipo de movimento fazer, né? Exatamente. É esse o sentido. Então, aqui no banho, ela deslizando a mão sobre a mama, aqui fazendo a expressão em nível... em nível papilar. Em nível papilar. E aqui, de baixo para cima ou de forma circular, palpando como um todo. Né? O importante é você, de qualquer forma, abordar a mama. Né? Não tem lugar que não possa ser palpado. O que o senhor sente? As mulheres ainda têm receio de fazer isso, com medo de encontrar alguma coisa? Porque 15 mil mortes ano é muito a gente falando disso há tantos anos, né? Você sabe que assim, querido, o que é fundamental? Quem se cuida, se cuida. Na verdade, a maior parte das pessoas que não se cuidam, por que não se cuidam? Medo de achar alguma coisa. Quantas pacientes que eu atendo que falam assim, não, Carlos, eu só venho aqui uma vez ao ano para você ver bem a mama. Essa coisa da palpação eu não faço, porque vai que eu encontre. Por quê? O câncer nos traz o medo da morte, da marginalização, da hipocrisia social, da perda do emprego. A maior parte das mulheres são abandonadas por seus parceiros. Nossa. Sabe, quer dizer, é só coisa ruim. Percebe, querida? Então, assim, poxa, por que eu vou achar? Na verdade, hoje a gente estimula o contrário, né? Porque se eu achar, eu não vou me mutilar, eu vou usar menos quimioterapia e a curabilidade é altíssima. É isso que a gente busca. É isso que a gente busca. E tem tanta coisa boa acontecendo. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo. É um assunto muito, muito sério. E a gente, ao mesmo tempo que precisa insistir muito nisso, aqui a gente gosta também de mostrar como as mulheres que enfrentam esse tipo de câncer muitas vezes acabam fazendo mastectomia, que é a retirada da mama, outras conseguem reconstruir, mas muitas dessas mulheres conseguem recuperar a autoestima depois com uma técnica de tatuagem para refazer o bico do seio. A gente foi lá na Tatu Week, a semana da tatuagem que acontece aqui em São Paulo, para conhecer um projeto chamado Tatuagem do Bem, que atende mulheres vítimas de câncer de graça. Olha essa história. Aparecida fez uma mastectomia, a retirada total dos seios há 2 anos. Retirou porque não queria correr o mesmo risco da mãe, que foi vítima do câncer de mama. O médico falou assim, olha, se você não fizer agora, daqui a 6 meses você vai ter. Aí você escolhe. Hoje, aos 63 anos, e mesmo com a mama reconstituída, faltava um detalhe: a auréola do seio. Uma pequena obra de arte para Lilian. Um
enorme significado para a Aparecida. É maravilhoso. Não tenho palavras para dizer, né? Quando a pessoa passa por uma quimioterapia, existe uma grande chance da sobrancelha e dos cílios caírem. Alguns casos demoram a ser recuperados, outros não recuperam mais. Isso é um resgate, é uma forma de resgatar essa vaidade, esse otimismo, isso tudo é de extrema importância. Este projeto devolve a autoestima às mulheres através da tatuagem e da micropigmentação. Ana é a idealizadora do projeto Tá Tudo Bem. A primeira vez que eu fiz esse trabalho, eu recebi uma areola, E aí a moça desceu para ir embora da clínica, do portão ela voltou e ela falou, posso te dar um abraço? Eu me senti assim horrível com aquele dinheiro no bolso, sabendo que o que eu tinha devolvido para ela valia muito mais do que aquele dinheiro. E aí eu falei, não vou mais cobrar isso não. Quando a gente vê um encontro desses, fica difícil de saber quem realmente ganha. Esta questão da autoestima, né, longe de ser só a coisa visual, é como você se coloca na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. É importante, né, você poder olhar e falar, olha, né, estou aqui de volta. Essa feira de tatuadores de São Paulo reúne as mais variadas pessoas e idades. Esse é o maior evento de tatuagens do planeta. São 3.500 tatuadores, não só do Brasil, mas do mundo todo. E sabe o que é o mais interessante? De cada 10 tatuadores, 3 são mulheres. E adivinha quem mais procura esse tipo de serviço? Somos nós, do sexo feminino. No mundo feminino das tatuagens, os desenhos precisam contar histórias, ter significados. Não é só a questão visual também, né? Pra mim, as minhas têm totalmente significado, né? O que significa essa borboleta? Remete ao sagrado feminino. Mostrar pra todo mundo que você pode ser linda, independente do seu tipo de beleza. Como todo grande evento, esse também tem Miss e Mister, representantes de uma beleza com seu próprio estilo. E viva a diversidade! Agora, doutor, a gente viu ali o trabalho de reconstrução das auréolas. O que o senhor percebe lá no consultório no dia a dia? A autoestima, a mulher está bem com ela mesma, faz diferença na recuperação, em como ela vai lidar com o tratamento? Sempre. Você reconstruir, ressignificar a sua vida, recomeçando, na verdade, pela mama, faz toda a diferença. Por isso que a reconstrução mamária é importante, né? Tem um trabalho feito pelo pessoal da Unicamp, um professor da gente, que mostrou, quando você compara 2 grupos de mulheres, um que fez a reconstrução, comparando com quem não fez, quem fez tem melhor prognóstico, vai melhor em si, sabe? Então você precisa, sim, na verdade, oferecer para pacientes essas oportunidades. Reconstruir a mama, a papila, a auréola, faz toda a diferença. Agora, eu acho que esse negócio de autoestima é tipo máscara de oxigênio no avião, né? Primeiro você usa para depois salvar isso. Verdade. Você bota em você primeiro, né? Claro. Eu acho que quando você parte dessa premissa, né? De se cuidar de si mesmo, que é uma questão filosófica até, né? Sem dúvida. Aí o resto vem a reboque, né? Não, isso que você fala é tão legal, porque assim, existe uma tendência a um autoabandono por causa do câncer. E você poder, na verdade, chamar a atenção para isso, como eu falei, ressignifica e ela começa a perceber que tem muita vida depois do câncer de mama. Hoje são milhões de mulheres vivas depois do câncer de mama. E muito bem, obrigado. Sabe, querida? Então, vale a pena e é importante. Doutor, chegou uma pergunta aqui da Socorro Freitas, de Embu das Artes. Uma pergunta dupla. Ela diz que toma uma injeção de Deprovera a cada 3 meses. E ela te pergunta qual o melhor momento de apalpar as mamas. E ela diz também que tem uma filha de 9 anos que sai um líquido do bico do seio. Um líquido branco espesso. Se é uma preocupação. Perfeito. Então, assim, primeira coisa, o Depo-Provera, ela está usando como anticoncepcional. Então, ele funciona, na verdade, deixando ela sem menstruar esses 3 meses. A orientação é a mesma para as mulheres depois da menopausa. Ela escolhe um dia do mês, tipo dia 1º, dia 15, todo dia 1º, eu vou palpar minha mama e palpa a mama dela. 9 anos é quando a mama começa a se desenvolver e início específico da puberdade como um todo. Então, isso pode ser efeito hormonal, sabe? Mas é legal
legal procurar um profissional para ter certeza disso. A mama começa a crescer por volta dos 9 anos e vai até os 20, 25 anos. Tudo que acontece nesse período de crescimento reverbera em mais risco de câncer ou menos risco de câncer. Ela leva no pediatra, sendo 9 anos? Pode levar ou no gineco adolescente, ou no masto, ou no pediatra, como for. Todos esses têm informação para isso. Mas essa informação do desenvolvimento é legal porque a gravidez e a amamentação que protege contra o câncer de mama é a gravidez e a amamentação que ocorre nesse período de desenvolvimento mamário. O que acontece depois influencia menos, né? E a gente mudou muito os nossos hábitos de vida. Eu dou sempre o exemplo da minha avó, que veio da Espanha em 1905. Ela chegou no Brasil com 15 anos, casou, engravidou 15 vezes e amamentou 1 ano cada filho. Ou seja, nos 30 anos de vida reprodutiva, ou ela estava grávida ou estava amamentando. Vai ter câncer de mama? É muito pouco provável. O que acontece com a mulher hoje? Na verdade, ela aguarda, legitimamente, é claro, todas as suas questões de vida profissional e quando ela vai pensar numa gravidez, ela tem 35, 40 anos e aí você precisa até usar hormônio e o câncer de mama depende de hormônio para poder ajudar na gestação. Então, a alteração de a gente estar vivendo diferentemente em relação ao estilo de vida impacta certamente nas questões de aumento de câncer de mama. Obesidade é péssimo. Fazer exercício, se alimentar adequadamente, faz toda a diferença. São aquelas máximas que valem para tudo, né? Amém. Exercício físico, estilo de vida tranquilo. Agora, só para reforçar, porque a gente adora falar aqui de gente do bem fazendo coisas do bem. Então, só para você ter em mente que esse serviço que a gente mostrou aqui, da tatuagem que refaz a auréola, isso acontece no Brasil inteiro. Procura na sua região, porque tem muitos tatuadores espalhados pelo Brasil que fazem esse tipo de trabalho e não cobram. A gente vai deixar aqui 2 dicas, vamos colocar na sua tela, uma aqui na região do Vale do Paraíba, que tem um projeto chamado Vitória no Estudo, conduzido pelo Márcio Santos, e uma outra iniciativa que a gente também vai deixar aqui na sua tela é lá do Rio Grande do Sul, lá da região da Serra de Caxias do Sul, e lá é a Andréia Ferreira, o estúdio Andréia Ferreira, que é só ligar, agendar e marcar, mas não paga nada para refazer a reconstrução da auréola. Então, procura aí, tá? Procura no seu estado que com certeza você vai achar. A gente vai para um intervalo muito rápido e na volta tem um assunto que a gente ama. A gente vai falar de aceitação do seu corpo, essa embalagem de você mesma. A gente volta rapidinho.